O telefone tocou cedo demais. Olhei para a tela, semicerrada de sono, tentando entender por que minha mãe estaria ligando àquela hora. Normalmente ela manda mensagem primeiro. Tá acordada? Mas hoje, nada. Apenas o nome dela iluminando. A tela como um aviso. Deveria ter percebido naquele momento que algo estava errado, mas estava sonolenta demais para notar. Atendi com um alô? Preguiçoso, esperando ouvir sua voz alegre de sempre perguntando se eu tinha verificado as confirmações de presença no casamento ou se tinha confirmado a degustação final do bolo. Em vez disso, sua voz chegou como água gelada. Você está fora, Leila. A família do Marcos não te quer. Assim, diretamente. Sem bom dia. Sem amenizar o golpe. Apenas 8 palavras que despedaçaram a vida que eu pensava ter. Sentei na cama tão rápido que minha cabeça girou, meu estômago afundando como se estivesse em uma montanha russa. Do que você está falando? Consegui dizer, minha voz mal funcionando. Mas eu já sabia. De alguma forma, naquele momento, eu já sabia que tudo estava acabado. 2 meses antes do que deveria ser o dia mais feliz da minha vida, e minha própria mãe estava ligando para dizer que eu não era desejada, nem pela família dele, nem por ele. Ela suspirou do outro lado da linha, e eu podia imaginá-la sentada à mesa da cozinha, provavelmente ainda de roupão, com aquela caneca azul de cerâmica cheia de café à sua frente. Eles me ligaram ontem à noite, continuou com uma voz, distante como se estivesse lendo uma lista de compras em vez de destruir meu mundo. Disseram que você não tem o perfil certo para ser esposa, que você não combina com os valores da família deles. Ela fez uma pausa e ouvia dar um gole em alguma coisa. Provavelmente aquele café. Tentei conversar com eles, mas estavam decididos. Outra pausa. Sinto muito, querida. Mas ela não parecia sentir muito. Parecia resignada, talvez até um pouco aliviada. Foi quando algo frio se instalou no meu peito. Minha própria mãe não estava lutando por mim. Estava apenas transmitindo a mensagem, como uma espécie de serviço de telegrama familiar. Fiquei sentada na minha cama, ainda quente do sono, olhando para a pasta do casamento na mesa de cabeceira. Aquela com todos os recibos cuidadosamente organizados, contratos, amostras de cores e anotações de degustação. Aquela que representava milhares de reais. Meus milhares de reais. A constatação me atingiu como um golpe físico. Eles estavam me cortando, mas tinham deixado eu pagar por tudo. Desliguei sem dizer adeus. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o telefone cair. Por alguns minutos, fiquei ali sentada, olhando para a parede, para a foto emoldurada de noivado que Marcos e eu tínhamos tirado no outono passado. O braço dele ao redor da minha cintura, ambos sorrindo para a câmera como se soubéssemos exatamente o que nosso futuro reservava. Que piada! Arrastei-me para fora da cama e fui direto para minha escrivaninha, abrindo a gaveta onde guardava todos os recibos de pagamento do casamento. Um por um, coloquei-os na mesa. Sinal do local. Min, R$200. Buffet, 200 reais. Fotógrafo, R$800. DJ, R$600. Flores, R$750. E as alianças? Meu Deus, as alianças. R$200 pelo par, incluindo a dele. Todos com minha assinatura. Todos da minha conta bancária. Mais de 6.000 euros no total. E isso nem contando as coisas menores. O entorpecimento começou a desaparecer, substituído por algo quente e feio se formando no meu estômago. Eu tinha trabalhado em turnos duplos no hospital por meses para pagar esse casamento. Peguei fins de semana extras, feriados, plantões noturnos que ninguém queria. Enquanto isso, sempre que eu mencionava dinheiro com Marcos, ele sorria aquele sorriso charmoso e dizia: "Amor, vamos resolver isso depois. Não se estresse." A família dele era igual. A mãe dele dava tapinhas na minha mão quando eu mencionava orçamentos, dizendo: "Vamos contribuir quando for o momento certo, querida." O momento nunca era certo. Peguei meu celular e mandei mensagem para Marcos. "Você sabia disso?"
Então esperei, e esperei, e esperei. Sem resposta, nem mesmo aquelas bolinhas mostrando que ele estava digitando. Verifiquei se estava bloqueada. Não estava, pelo menos não ainda. 1 hora se passou. Tomei banho, fiz um café que não consegui beber, fiquei olhando pela janela. Quase 2 horas depois da minha mensagem, finalmente veio a resposta dele. É melhor assim, Leila. A gente não combina. 7 palavras. 7. Malditas. Palavras. Por 2 anos da minha vida. Por milhares de reais. Pelo que eu achava que era amor. Li várias vezes, esperando por mais. Esperando por algo. Uma explicação, um pedido de desculpas. Qualquer coisa. Nada veio. Respondi. Nós não combinamos? Ou eu não combino com a sua família? Sem resposta. 10 minutos depois, tentei ligar. Caixa postal direta. Quando verifiquei a conversa novamente, minhas mensagens apareciam com apenas um cheque. Ele tinha me bloqueado. Assim, simplesmente. O homem que deveria estar ao meu lado pelo resto da vida tinha me cortado sem nem mesmo a cortesia de uma conversa. Sentei no chão do quarto, espalhando todos os comprovantes ao meu redor como um mosaico patético da minha ingenuidade. Cada papel me encarava, cada valor parecia rir da minha cara. Mais de 6 não muizaram gastos. Dinheiro que economizei com tanto sacrifício, pegando plantões extras, cortando pequenos luxos, adiando a troca do meu celular quebrado. Enquanto isso, durante todo o tempo de namoro e noivado, a família do Marcos nunca, nem uma única vez, colocou a mão no bolso. Nem para um depósito, nem para uma parcela, nem sequer para as malditas lembrancinhas que a mãe dele fez questão de escolher. As mais caras, claro. Era tudo tão óbvio agora. As evasivas quando o assunto era dinheiro, a forma como a mãe dele mudava de assunto quando eu falava sobre dividir despesas, até as vezes em que o Marcos esquecia a carteira quando saíamos para jantar. Não eram coincidências nem distração, era um padrão. Um padrão que eu, estupidamente apaixonada, me recusei a enxergar. Levantei do chão, juntando todos os papéis e recibos. Fui até minha escrivaninha e peguei uma pasta nova, onde fui organizando tudo por fornecedor. Buffet, decoração, fotografia, música, flores, convites, lembrancinhas. No final, acrescentei o recibo das alianças, 2 bandas de ouro. A dele, mais larga como ele queria, com acabamento fosco, porque combinava mais com seu estilo. Ri sozinha, um riso amargo que soou estranho no quarto vazio. Eu tinha até comprado a aliança dele, o símbolo do nosso compromisso, pago inteiramente por mim. Fechei a pasta e tomei uma decisão. Se eu tinha bancado tudo sozinha, também poderia cancelar tudo sozinha. Peguei o celular e abri a agenda de contatos do casamento. O primeiro nome da lista: Buffet Santoro. Respirei fundo e apertei o botão de ligar. Estava na hora de desmanchar o castelo de areia que construí, e paguei sozinha. A mulher do buffet atendeu no 3º toque. Sua voz alegre me cumprimentou, como se estivéssemos prestes a discutir detalhes felizes de uma celebração. Bom dia, Leila! Como está? Animada para a grande prova do cardápio na semana que vem? Engoli em seco, minha garganta subitamente seca como papel. Na verdade, estou ligando para cancelar. Silêncio do outro lado. Depois de um momento que pareceu uma eternidade, ela falou, voz agora hesitante. Cancelar a prova? Podemos remarcar para outro dia que seja melhor para vocês. Fechei os olhos, apertando a pasta de recibos contra o peito como um escudo. Não, senhora Mariana. Cancelar tudo. O casamento não vai mais acontecer. Mais silêncio, seguido por um suspiro de surpresa. Mas, querida, o pagamento já foi feito. Está tudo reservado, ingredientes encomendados. Cortei-a, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na minha voz. Fui eu quem pagou, e estou pedindo reembolso. Sei que há uma multa por cancelamento. Está no contrato. Estou disposta a pagar a porcentagem.
Ouvi o som de papéis sendo remexidos. Provavelmente ela consultando o contrato. Preciso falar com o Marcos também. Ela disse depois de um momento. Ele é o outro contratante. Foi aí que percebi. Meu nome estava em todos os contratos. Só o meu. Marcos nunca tinha assinado. Nada. Nunca tinha se comprometido legalmente com nenhum aspecto do nosso casamento. Na verdade, não. Respondi, pegando o contrato do buffet da pasta. Se a senhora olhar o documento, verá que o único nome no contrato é o meu. O único CPF é o meu. O único pagamento registrado veio da minha conta. Ela ficou em silêncio novamente, claramente verificando. Oh! Foi tudo o que conseguiu dizer depois de um momento. Eu não tinha percebido isso. Claro que não tinha. Ninguém tinha. Nem eu mesma, até agora. Então, continuei, minha voz mais firme do que me sentia por dentro. Como procedemos? Com o cancelamento e reembolso? Enquanto ela explicava o processo, comecei a fazer anotações. Este seria apenas o primeiro de muitos telefonemas semelhantes hoje. E com cada ligação, eu iria desmontar, peça por peça, o casamento que não aconteceria mais. Depois do buffet, liguei para o fotógrafo. Ele foi mais fácil, profissional, direto, sem muitas perguntas. Sinto muito pelo ocorrido, disse. Apenas, e me informou que, pelo tempo de antecedência, conseguiria me devolver 80% do valor. Aceitei imediatamente. Em seguida foi a vez da florista. Uma senhora mais velha que reagiu quase como se eu tivesse anunciado uma morte. Oh, minha querida, mas o que aconteceu? Vocês pareciam tão apaixonados quando vieram escolher as flores. Não entrei em detalhes, apenas repeti o mesmo roteiro que estava se tornando surpreendentemente fácil. O casamento foi cancelado. Eu preciso do reembolso, sim. Estou ciente da multa por cancelamento. Ela foi a única que resistiu, alegando que já tinha encomendado algumas flores raras que eu tinha escolhido. Por um momento, quase cedi. Uma parte de mim ainda sentindo aquela necessidade de agradar, de não causar problemas. Mas então me lembrei da voz da minha mãe naquela manhã, do texto frio do Marcos, e minha espinha endureceu. Sinto muito, mas o contrato prevê cancelamento. Estou respeitando todos os termos. Enquanto fazia as ligações, meu celular não parou de vibrar com notificações. Mensagens das minhas amigas, perguntas da minha prima que seria madrinha, até mesmo uma mensagem confusa da minha mãe perguntando se eu não estava exagerando. Ignorei todas. Estava em uma missão, metódica e focada, como se estivesse em modo automático. DJ, decoração, maquiagem, cabeleireiro, locação das cadeiras, cerimonialista. Cada ligação me trazia uma estranha combinação de vergonha e alívio. Algumas pessoas pareciam genuinamente consternadas por mim. Outras, claramente irritadas com o transtorno. Mas a cada contrato cancelado, cada valor de reembolso anotado, mesmo os parciais, eu sentia um peso sendo retirado dos meus ombros. No final da manhã, tinha conseguido garantir o retorno de quase 4.000 reais dos 6.000 irás gastos. Alguns fornecedores se agarraram às cláusulas de cancelamento para reter mais do que achei justo, mas naquele momento, qualquer dinheiro que conseguisse recuperar parecia uma vitória. Olhei para o relógio. Nem meio-dia ainda, e eu já tinha desfeito metade dos preparativos que tinha levado meses para organizar. Com as ligações principais feitas, sentei na minha cama e me permiti um momento para respirar. Meu celular continuava vibrando incessantemente. Finalmente decidi verificar as mensagens. Havia mais de 30 notificações. Algumas delas, surpreendentemente, do grupo da família do Marcos no WhatsApp, do qual eu ainda fazia parte. Curiosa, abri primeiro essas. A sogra, que nunca chegou a ser, tinha enviado um áudio longo, aparentemente direcionado a todos menos a mim, onde dizia: "Gente, por favor, ninguém comente com a Leila ainda. Estamos tentando encontrar um jeito mais delicado de explicar a situação. O Marcos está muito abalado. Ri sozinha.
Delicado? Abalado? Depois de me bloquearem sem explicação, depois de mandarem minha própria mãe dar a notícia como se fosse uma demissão corporativa? Scrollei mais para baixo e vi que a irmã dele, Renata, tinha enviado uma mensagem mais recente. Alguém conseguiu falar com a Leila? Parece que ela está cancelando as coisas do casamento. Então eles já sabiam. Os fornecedores já estavam ligando para eles, confusos com os cancelamentos repentinos. Saí do grupo sem dizer uma palavra e abri meu Instagram. Sem pensar muito, publiquei uma foto simples, a pasta de recibos que eu tinha organizado com a legenda "Cancelado". Sem noiva, sem festa, nada mais, nenhuma explicação, nenhum nome mencionado. Apenas aquelas 5 palavras que diziam tudo e nada ao mesmo tempo. Desliguei as notificações e fui tomar um banho. Deixei a água quente cair sobre meu corpo por muito tempo, como se pudesse lavar não apenas o suor, mas também a humilhação, a raiva, a tristeza que se acumulava sob minha pele. Quando saí do banheiro, enrolada na toalha, percebi que tinha mais de 50 novos comentários no post. Não li nenhum. Em vez disso, peguei o telefone e fiz mais uma ligação, desta vez para a joalheria. "Boa tarde", disse quando atenderam. "Preciso saber qual o procedimento para a devolução de alianças que ainda não foram gravadas." A atendente hesitou, claramente não acostumada com esse tipo de pedido. "A senhora tem o recibo? Precisamos verificar a política de devolução." "Para joias personalizadas." Cortei-a gentilmente. "Tenho o recibo, sim. E não são personalizadas ainda. A gravação estava marcada apenas para a próxima semana." Depois de me colocar em espera por alguns minutos, ela voltou. "A senhora pode trazer as alianças hoje? Conseguimos fazer o reembolso de 90% do valor." No início da tarde, enquanto me arrumava para ir à joalheria, meu celular tocou novamente. Era a irmã do Marcos. Hesitei, o dedo pairando sobre o botão de recusar. Mas algo dentro de mim, talvez curiosidade, talvez a necessidade de confronto, me fez atender. "Leila, pelo amor de Deus, o que você está fazendo?" A voz de Renata era uma mistura de indignação e pânico. Sentei na beirada da cama, surpreendentemente calma. "Estou cancelando um casamento que aparentemente não vai mais acontecer", respondi, mantendo a voz neutra. "Você não pode fazer isso!" Ela praticamente gritou. "Nós temos convidados vindo de outros estados, presentes já comprados, a família toda se organizando." Fechei os olhos, sentindo uma onda de irritação. "Renata, sua mãe literalmente, disse que eu não sou bem-vinda na família. Seu irmão me bloqueou. Minha própria mãe foi instruída a me dar a notícia. Você realmente acha que vou manter os planos de um casamento do qual a noiva foi expulsa?" Houve um silêncio momentâneo, do outro lado. "Ninguém te expulsou", ela finalmente disse, sua voz mais baixa. "Mamãe só acha que vocês precisam de mais tempo, que talvez o casamento esteja sendo apressado." Deixei escapar uma risada sem humor. Não foi isso que ela disse à minha mãe, e de qualquer forma, essa preocupação não surgiu quando aceitei pagar pelo buffet que ela escolheu? Ou quando comprei as alianças que o Marcos queria? Ou quando paguei o sinal da banda que seu pai insistiu que era a melhor? Silêncio novamente. "Você está cancelando tudo só por vingança", Renata finalmente disse, sua voz acusatória. Essa foi a gota d'água. "Não, Renata. Estou cancelando porque eu paguei por tudo. Cada centavo saiu do meu bolso. Se a família de vocês quer tanto, uma festa, então que a família de vocês pague por uma." E desliguei. As mãos tremiam, mas não de tristeza. Era raiva. Uma raiva limpa, legítima, quase revigorante depois de tantos meses sendo a noiva complacente e generosa. Terminei de me vestir, peguei as alianças da gaveta do criado mudo e coloquei na bolsa. Era hora de recuperar pelo menos parte do que era meu. A joalheria ficava no shopping, um lugar que eu normalmente evitaria em um dia como aquele. Muito público, muito exposto. Mas não tinha escolha. No caminho, recebi uma ligação da minha mãe. Hesitei,
ainda magoada com sua participação naquela farsa, mas acabei atendendo. Onde você está? Ela perguntou sem preâmbulos. Estou indo devolver as alianças, respondi secamente. Ouvi-a suspirar pesadamente. Filha, acho que você está sendo precipitada. A mãe do Marcos me ligou, agora há pouco totalmente transtornada. Disse que você está cancelando tudo, que está causando um escândalo desnecessário que... Interrompia, incapaz de conter minha indignação. Um escândalo desnecessário? Ela te liga de manhã cedo para me eliminar da família como quem cancela uma entrega de supermercado e agora está preocupada com escândalo? Entrei no shopping, caminhando rapidamente para evitar olhares curiosos. O que ela esperava, mãe? Que eu mantivesse tudo funcionando para a festa acontecer sem mim? Leila, tente entender. Minha mãe começou, mas eu já não conseguia mais ouvir aquele tipo de apaziguamento. Entender o quê? Que fui usada? Que paguei por uma festa para pessoas que nem me respeitam? Ou devo entender como minha própria mãe ficou do lado deles em vez do meu? Ela ficou em silêncio por um momento. Eu não estou do lado deles, disse. Finalmente, sua voz pequena. Só acho que você poderia resolver isso de forma mais... discreta. Parei no meio do corredor do shopping, ignorando as pessoas que desviavam irritadas ao redor. Discreta. Você quer que eu seja rejeitada discretamente. Que eu aceite a humilhação em silêncio como uma boa menina. Minha voz tremia agora. Sabe o que é mais triste, mãe? Que você, assim como eles, nunca perguntou como eu estava. Me sentindo. Se eu estava bem depois de ter sido descartada como um objeto inconveniente. Não esperei sua resposta. Desliguei o telefone e entrei na joalheria. As alianças pesando na minha bolsa como pequenos pedaços de chumbo. A devolução das alianças foi surpreendentemente simples. O gerente da loja, um homem mais velho com olhos gentis, não fez perguntas. Quando expliquei que o casamento havia sido cancelado, apenas verificou os anéis, confirmou que estavam em perfeito estado, processou o reembolso e me desejou boa sorte. Foi quase anticlimático, todo o peso simbólico que aquelas alianças carregavam reduzido a uma simples transação comercial. O valor caiu na minha conta na hora. R$1.080. Menos do que paguei, mas ainda assim um alívio ver o dinheiro de volta. Saí da joalheria sentindo-me estranhamente leve. No caminho para a saída do shopping, passei pela loja onde tinha deixado meu vestido de noiva para os últimos ajustes. Parei na frente da vitrine, olhando para as manequins vestidas de branco. Eu deveria entrar, explicar a situação, talvez tentar vender o vestido para outra noiva mais sortuda. Mas não consegui. Não hoje. Aquela era uma ferida que ainda não estava pronta para ser tocada. Voltando para o carro, percebi que tinha 10 chamadas perdidas, 5 do Marcos, de um número diferente, e mais algumas da mãe dele e da minha mãe. Ignorei todas. Estava cansada, exausta até a medula dos meus ossos, como se tivesse corrido uma maratona. No caminho para casa, parei em um café que costumávamos frequentar, Marcos e eu. Era nosso lugar, onde ele tinha me pedido em casamento, inclusive. Sentei-me na mesma mesa daquele dia, pedi um café simples e fiquei observando as pessoas ao redor. Casais de mãos dadas, amigos rindo, uma senhora idosa sozinha lendo um livro. Vidas normais, continuando apesar de tudo. Meu telefone vibrou, mais uma vez. Era uma mensagem do Marcos. Preciso falar com você. Por favor, me liga. Estou desesperado. Era a primeira mensagem dele desde aquelas 7 palavras secas da manhã. Parte de mim queria atender. Queria ouvir o que ele tinha a dizer. Queria, estupidamente, que ele tivesse uma explicação mágica que fizesse tudo aquilo fazer sentido. Mas a outra parte, a parte que tinha passado o dia inteiro cancelando, nossa vida juntos, sabia melhor. Bloqueei o novo número sem responder. Cheguei em casa no final da tarde, exausta física e emocionalmente. A primeira coisa que fiz foi verificar meu e-mail. Mais confirmações de cancelamentos, algumas perguntas de fornecedores e também, surpreendentemente,
uma notificação de depósito da florista. Ela tinha mudado de ideia e decidido me devolver 70% do valor, com uma pequena nota. Querida, espero que um dia você encontre alguém que mereça as flores que escolheu com tanto carinho. Aquele pequeno gesto de bondade quase me fez chorar pela primeira vez no dia. Percebi, com um misto de orgulho e tristeza, que não tinha derramado uma única lágrima ainda. Era como se meu corpo estivesse em modo de sobrevivência, focado apenas em resolver os problemas práticos, incapaz de processar a dor emocional. Sentei na minha cama e fiz as contas. Com todos os reembolsos que tinha conseguido até agora, mais os que estavam por vir, tinha recuperado cerca de 4.500 reais. Um prejuízo de menos 500 reais era significativo, mas não era nem de longe tão devastador quanto poderia ter sido se eu tivesse descoberto tudo isso na véspera do casamento. Estava prestes a deitar e tentar descansar quando minha campainha tocou insistentemente. Olhei pelo olho mágico e vi Marcos parado no corredor, parecendo abatido, o cabelo despenteado como ficava quando ele passava as mãos repetidamente por ele. Um tique nervoso que eu costumava achar adorável. Agora só parecia manipulador. Não abri. Ele bateu mais forte, chamando o meu nome. Leila, por favor. Eu sei que você está aí. Precisamos conversar. Encostei-me na porta, sentindo a madeira fria contra minhas costas, ouvindo sua voz suplicante, do outro lado. Foi um mal-entendido. Minha mãe não quis dizer aquilo. Nós podemos consertar tudo. Fechei os olhos, deixando suas palavras flutuarem ao meu redor sem penetrar. Depois de alguns minutos de súplicas sem resposta, ouvi-o suspirar pesadamente. Você não pode cancelar tudo assim, Leila. Há consequências. Há pessoas envolvidas. Minha família está arrasada. Uma risada curta e seca escapou dos meus lábios. Claro que estavam arrasados. A festa gratuita tinha acabado de ser cancelada. Não respondi. Eventualmente, ouvi seus passos se afastando pelo corredor e só então permiti que meu corpo escorregasse até o chão, as costas ainda contra a porta, como se precisasse daquele apoio para não desintegrar. A noite chegou, e com ela, uma estranha calmaria. O frenesi do dia, as ligações, os cancelamentos, as confrontações, tudo havia cessado, deixando apenas um silêncio opressivo no meu pequeno apartamento. Comi um macarrão instantâneo, sem realmente sentir o gosto, navegando mecanicamente pelas redes sociais no meu celular. Meu post sobre o cancelamento tinha dezenas de comentários, alguns de apoio, outros confusos, e alguns poucos hostis. Da família do Marcos, imagino. Não respondi a nenhum. Também tinha várias mensagens privadas, incluindo uma longa da minha melhor amiga, Carla, que seria minha madrinha. Estou chocada, ela escreveu. Por que você não me ligou? Estou indo aí agora. Respondi rapidamente, que preferia ficar sozinha naquela noite, que conversaríamos amanhã. Não tinha energia para explicar tudo de novo, para ver mais um rosto horrorizado, para ouvir mais consolos vazios. O silêncio foi interrompido pelo telefone às 22h43. Era um número que não reconheci, mas atendi mesmo assim, meio anestesiada. Leila? A voz da mãe do Marcos me pegou desprevenida. Quase desliguei imediatamente. Mas algo, curiosidade talvez, ou a necessidade de um fechamento, me fez continuar na linha. O que você quer? Perguntei, minha voz mais firme do que me sentia. Ela pigarreou, parecendo desconfortável. Querida, acho que houve um terrível mal-entendido. Nunca quis dizer que você não era bem-vinda na família. Só expressei algumas preocupações sobre a velocidade com que as coisas estavam acontecendo. Fechei os olhos, contando até 10 mentalmente. Então por que disse à minha mãe que eu estava fora? Por que seu filho me bloqueou? Por que ninguém teve a decência de falar comigo? Diretamente? Ela ficou em silêncio por um momento. Talvez tenhamos lidado mal com a situação, admitiu finalmente. Mas cancelar tudo assim, de forma tão abrupta. Você tem ideia do constrangimento que está causando?
Pessoas já compraram passagens aéreas, encomendaram presentes. E ali estava. Não era sobre mim. Não era sobre o relacionamento. Era sobre aparências, sobre o que os outros pensariam. Sinto muito pelo inconveniente, respondi, cada palavra gotejando sarcasmo. Assim como sinto pelos 16 milhares que investi em um casamento onde aparentemente a noiva era opcional. E desliguei, bloqueando também aquele número. Dormi mal, tendo sonhos fragmentados onde eu caminhava pelo corredor da igreja. Mas ninguém me via. Os convidados conversavam entre si. O noivo olhava para o celular, o padre lia um livro. Eu era invisível. Acordei cedo, antes mesmo do sol, nascer completamente, com uma notificação de e-mail do salão de festas. Diferente dos outros fornecedores, eles se recusavam a fazer qualquer reembolso, alegando que o cancelamento estava fora do prazo previsto no contrato. A princípio, senti um pico de estresse. Era uma quantia considerável, quase $1,000. Mas logo essa preocupação foi substituída por uma estranha apatia. O que eram mais R$1.000 no grande esquema das coisas? Uma taxa de aprendizado? Talvez. O preço de uma lição valiosa sobre as pessoas que eu pensava conhecer. Levantei-me, fiz café e sentei na pequena varanda do meu apartamento, observando a cidade acordar. A vida continuava, indiferente ao meu pequeno drama pessoal. Pessoas iam trabalhar, crianças iam para a escola, o mundo girava em seu eixo imperturbável. Meu telefone tocou. Carla, minha amiga, provavelmente preocupada depois da minha mensagem evasiva da noite anterior. Desta vez atendi. Estou indo aí, ela disse sem preâmbulos. Trago o café da manhã ou você já comeu? A normalidade da pergunta, a ausência de drama ou pena na sua voz, me pegou desprevenida. E senti minha garganta apertar. Já fiz café, consegui dizer. Mas traga aqueles pães de queijo da padaria da esquina. 20 minutos depois, estávamos sentadas na minha sala, comendo pães de queijo ainda quentes. Carla me ouviu em silêncio enquanto eu contava tudo. A ligação da minha mãe, o texto frio do Marcos, os cancelamentos, o dinheiro perdido. Quando terminei, ela não ofereceu conselhos nem platitudes sobre como eu encontraria alguém melhor ou como tudo acontece por uma razão. Em vez disso, pegou seu celular e abriu o calendário. A viagem para a praia que iríamos fazer como seu despedida de solteira, ela disse. Vamos fazer de qualquer jeito. Só nós duas. Este final de semana. Olhei para ela surpresa. Mas já pagamos por 6 pessoas. As outras não vão poder reagendar tão em cima da hora. Ela deu de ombros mordendo outro pão de queijo. Então teremos um quarto gigante só para nós duas. E serviço de quarto em dobro. Pela primeira vez em 2 dias, senti um sorriso genuíno surgir no meu rosto. Por volta do meio-dia, recebi uma mensagem do cerimonialista, perguntando se eu poderia comparecer a uma reunião de emergência com ele às 15 horas. Aparentemente, a família do Marcos estava insistindo que tudo fosse mantido como planejado, alegando que o cancelamento era prematuro e que o casal só precisava conversar. Tive vontade de ignorar, de deixar que lidassem com a bagunça sozinhos, mas algo dentro de mim, um senso de conclusão necessária, talvez, me fez concordar. Carla ofereceu-se para me acompanhar, mas recusei. Esta era uma batalha que precisava enfrentar sozinha. Vesti-me com cuidado, escolhendo um vestido simples, mas elegante, maquiagem leve, cabelo preso em um rabo de cavalo arrumado. Não queria parecer devastada nem vingativa. Queria parecer exatamente o que era, uma mulher no controle da própria vida, tomando decisões difíceis, mas necessárias. Cheguei ao escritório do cerimonialista 10 minutos adiantada, propositalmente. Queria estar composta e estabelecida no espaço quando os outros chegassem. Paulo, o cerimonialista, parecia desconfortável, mas profissional. Me ofereceu água e café, que recusei educadamente, e então começou a explicar a situação.
A família do Marcos entrou em contato comigo ontem à noite, muito preocupada com os cancelamentos. Eles insistem que tudo foi um mal-entendido e que o casamento deve prosseguir como planejado. Assenti calmamente, deixando-o continuar. Ele hesitou, claramente desconfortável. Eles se ofereceram para assumir os contratos restantes, para cobrir quaisquer perdas financeiras que você tenha tido. Quase ri. Agora eles estavam dispostos a pagar? Depois de tudo já estar arruinado? Paulo, disse calmamente. Eles não entendem. Não é sobre dinheiro, é sobre respeito. E tenho todo o direito de cancelar serviços que eu contratei. Nesse momento, a porta se abriu e a mãe do Marcos entrou, seguida por ele próprio e pelo pai dele. Paulo levantou-se para cumprimentá-los. Eu permaneci sentada, mãos calmamente pousadas no meu colo, como se estivesse em uma entrevista de emprego e não no meio de um colapso pessoal. O ar na sala tornou-se imediatamente denso, carregado de tensão não verbalizada. A mãe do Marcos, sempre impecavelmente vestida e composta, parecia estranhamente desgrenhada, como se tivesse se arrumado às pressas. Marcos não conseguia me olhar nos olhos. Seu olhar percorria a sala, pousando em tudo exceto em mim. Apenas o pai dele, um homem geralmente silencioso que eu raramente via sem um jornal ou celular na mão, parecia estar realmente presente, seu olhar direto e avaliador. Leila. A mãe do Marcos começou, sua voz falsamente doce. Estamos aqui para resolver essa situação lamentável. Houve um mal-entendido terrível e... Levantei a mão, interrompendo-a com um gesto calmo, mas firme. Não houve mal-entendido. Algum, senhora Regina. A senhora disse à minha mãe que eu não tinha o perfil para ser esposa do seu filho, que eu não combinava com a família. Seu filho confirmou isso quando me disse que não nos encaixávamos e então procedeu a me bloquear. Essas ações são bastante claras. Ela piscou, momentaneamente desestabilizada pela minha franqueza. Eu nunca disse que você não tinha perfil de esposa, protestou, olhando para o marido em busca de apoio. Disse apenas que talvez vocês estivessem se apressando, que havia algumas diferenças de expectativas que precisavam ser resolvidas antes do casamento. Mantive minha expressão neutra, embora por dentro estivesse fervendo. Interessante como essas diferenças de expectativas não foram mencionadas durante os 2 anos em que namoramos, ou durante os 8 meses de noivado. Curiosamente, só surgiram há 2 meses do casamento, depois que eu já tinha pago por quase tudo. Marcos finalmente olhou para mim, seu rosto uma máscara de culpa e desconforto. Leila, por favor, ele começou, sua voz quase um sussurro. Isso é um mal-entendido. Eu te amo, você sabe disso. Olhei diretamente para ele, sentindo uma calma surpreendente. Se você me amasse, respondi, teria me ligado ontem de manhã, em vez de me mandar um texto frio e me bloquear. Se você me amasse, teria se envolvido nos preparativos do nosso casamento em vez de deixar tudo nos meus ombros, inclusive os custos. Virei-me para Paulo, que observava tudo com olhos arregalados. Paulo, como eu estava dizendo antes de sermos interrompidos, eu tenho todo o direito de cancelar os serviços que eu contratei, e é exatamente o que estou fazendo. O pai do Marcos, que até então permanecera calado, finalmente falou. A questão é que os convites já foram enviados. Temos familiares vindo de outras cidades, presentes já comprados. Sua voz era calma, pragmática, como se estivéssemos discutindo uma transação comercial e não o colapso emocional de 2 famílias. Se é uma questão financeira, podemos chegar a um acordo. Assumimos os custos daqui para frente, reembolsamos o que você já gastou. Olhei para ele com uma nova compreensão. Para aquela família, tudo se resumia à logística e aparências. Sentimentos, lealdade, respeito, tudo isso era secundário diante da inconveniência social de um casamento. Cancelado. Não é uma questão financeira, respondi, mantendo minha voz firme. É uma questão de dignidade.
Não vou estar em um casamento onde fui claramente informada que não sou bem-vinda pela família do noivo, e onde o próprio noivo não teve coragem de ter uma conversa honesta comigo. Me virei para Marcos, que parecia cada vez menor em sua cadeira. Aliás, você já contou para eles? Sobre a conversa que tivemos mês passado sobre adiar o casamento porque você não estava conseguindo contribuir financeiramente como prometeu? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A mãe de Marcos olhou para ele, confusa. Do que ela está falando, filho? Marcos passou a mão pelos cabelos, aquele gesto nervoso que eu conhecia tão bem. Não foi bem assim, mãe. Eu só mencionei que estávamos apertados, que talvez pudéssemos fazer algo mais simples. Balancei a cabeça, incrédula. Você disse, e estou citando, não acho que consigo bancar esse casamento agora. Talvez devêssemos adiar. E eu disse que poderíamos fazer algo mais simples, ou que eu poderia pagar uma parte maior agora, e você me reembolsaria depois. E você concordou com a segunda opção. Olhei para os três, sentindo uma onda de tristeza me invadir pela primeira vez naquele dia. Nunca me importei com dinheiro, me importava com honestidade, com parceria. Acreditei que estávamos construindo algo juntos, mas aparentemente eu estava construindo sozinha, enquanto vocês decidiam nos bastidores se eu era adequada ou não para fazer parte da família. Me levantei, pegando minha bolsa. Paulo, todos os contratos que estão no meu nome estão oficialmente cancelados. Qualquer comunicação futura deve ser feita por e-mail ou através do meu advogado, se necessário. E com isso, caminhei para a porta, sentindo 3 pares de olhos me seguindo em silêncio chocado. Saí do escritório do cerimonialista com passos firmes, mantendo a postura ereta até entrar no elevador. Só então, quando as portas se fecharam e me vi sozinha, permiti que meus ombros caíssem, que a exaustão finalmente me atingisse. Não eram nem 16 horas, mas parecia que um ano inteiro tinha se passado desde a ligação da minha mãe na manhã anterior. No caminho para casa, parei em uma praça, um lugar onde Marcos e eu costumávamos sentar nos domingos para tomar sorvete. Sentei em um banco vazio, observando as pessoas ao redor. Crianças brincando, idosos conversando, adolescentes de mãos dadas. Vidas normais, alheias ao fato de que o meu mundo havia implodido nas últimas 36 horas. Tirei o celular do bolso e vi várias notificações, mais mensagens de amigos preocupados, uma ligação perdida da minha mãe e, surpreendentemente, um e-mail do salão de festas. Abri este último, esperando mais resistência sobre o cancelamento. Em vez disso, encontrei uma nota formal informando que, após reconsideração, eles concordariam em um reembolso parcial devido às circunstâncias excepcionais. Aparentemente, a família do Marcos tinha ligado para eles também, provavelmente tentando assumir o contrato. Mas ao descobrir que meu nome era o único no documento, foram forçados a lidar comigo. Olhei para o céu, observando as nuvens se moverem lentamente, sentindo o sol da tarde na minha pele. Uma sensação estranha começou a se formar dentro de mim. Não exatamente alívio nem felicidade, mas algo parecido com paz. Uma clareza que não sentia há muito tempo. Percebi que nos últimos meses, talvez até anos, tinha me tornado menor para caber nas expectativas dos outros. Tinha aceitado migalhas de afeto, confundindo conveniência com amor. Tinha ignorado sinais de desrespeito, acreditando que minha tolerância era virtude. E tudo isso em nome de um futuro que, agora eu via, nunca teria sido feliz. Meu telefone vibrou novamente. Uma mensagem do Marcos. Precisamos conversar. Minha família está disposta a assumir todos os custos. Por favor, não jogue fora o que temos por causa de um mal-entendido. Olhei para a mensagem por um longo momento. Havia um tempo, não muito distante, em que essas palavras teriam me feito correr de volta para ele. Grata pela chance de consertar as coisas, de ser aceita novamente. Mas agora, tudo o que sentia era uma certeza profunda de que merecia mais. Muito mais. Bloqueei seu número sem responder e guardei o telefone. Amanhã,
haveria mais cancelamentos para fazer, mais explicações para dar, mais lágrimas para secar, as minhas e as de outras pessoas. Mas hoje, naquele momento, estava em paz com o caos que tinha criado. Um caos necessário, um caos libertador. Uma semana se passou desde aquela manhã fatídica. 7 dias que pareceram simultaneamente uma eternidade e um piscar de olhos. Os reembolsos finalmente foram todos processados. Recuperei quase 80% do que tinha gasto, o que considerei uma vitória. Minha mãe e eu tivemos uma longa e difícil conversa, cheia de lágrimas e recriminações, mas também de um novo entendimento. Ela admitiu que tinha ficado tão deslumbrada com a família do Marcos, sua casa grande, seus carros importados, seus jantares sofisticados, que havia deixado de lado seu papel mais importante, ser minha mãe, minha protetora. Eu queria tanto que você tivesse uma vida melhor que a minha, ela confessou segurando minhas mãos entre as suas, que esqueci de verificar se seria uma vida feliz. Perdoei-a. Não completamente, não ainda, mas o suficiente para começarmos a reconstruir nossa relação. Algumas feridas levam tempo para cicatrizar, e esta era uma delas. Ontem, recebi um envelope na portaria do meu prédio. Dentro, encontrei meu vestido de noiva, cuidadosamente embalado, junto com um cartão da costureira que fazia os ajustes. Guardei para você decidir o que quer fazer com ele. Sem pressa, sem cobranças. Aquele pequeno gesto de gentileza me comoveu profundamente. Coloquei o vestido no fundo do meu armário. Não estava pronta para vendê-lo ou doá-lo, não ainda. Talvez algum dia. Ou talvez ele fique ali, um lembrete do que quase foi, do que poderia ter sido e do que decidi que não seria. No final, a história do meu não casamento se resumiu a isso. Uma escolha. A escolha de não me diminuir, de não aceitar menos do que mereço, de não confundir sacrifício com amor. Marcos tentou me ligar mais algumas vezes, de números diferentes. Eventualmente, parou. Ouvi dizer que a família dele inventou uma história sobre problemas de saúde que forçaram o adiamento da cerimônia. Deixei que mantivessem sua dignidade fictícia. Não precisava mais provar nada para ninguém. Hoje, sentada na varanda do apartamento à beira-mar que Carla e eu alugamos para o final de semana, o mesmo que seria minha despedida de solteira, olho para o horizonte infinito do oceano e sinto uma estranha gratidão. Gratidão pelo telefonema cruel que me acordou há uma semana, pelo texto frio que recebi depois, pela dor que me fez abrir os olhos. Sem aquela ligação, eu teria caminhado direto para uma vida de pequenas humilhações disfarçadas de amor. Em vez disso, estou aqui. Sozinha, mas inteira. Machucada, mas mais forte. Sem um casamento, mas com minha dignidade. E isso, descobri, vale muito mais do que qualquer festa. Qualquer festa.